todos vocês, de verdade. Muito bem, vamos voltar para o nosso lugar e vamos para o momento da mensagem. Título do sermão desse sábado pela manhã: Nínive, Babilônia e a Nova Jerusalém. O que essas cidades têm a ver com a missão, o que essas cidades têm a ver comigo e com você. A grande realidade é que ao longo dessa semana, os nossos jovens, quando estiveram aqui à frente, eles se preocuparam em trazer a mensagem de como eu e você podemos alcançar diferentes grupos sociais, diferentes pensamentos, diferentes religiões, com a verdade que nós temos na palavra do Senhor Deus. A Bíblia nos diz, no livro de João, no capítulo 14, o verso 6, uma declaração de Jesus, que não há nenhuma abertura para uma hipótese, para um se, talvez, algo do tipo, será que é? Jesus disse em João 14, o verso 6, o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outra forma de chegar ao céu, de ir até Deus, senão por Ele. Só que ao longo dessa semana nós vimos que existe no mundo em que nós vivemos uma corrente, uma diversidade de verdades, pseudos-verdades, que falam às vezes até diferente disso que o Senhor Jesus falou. Então, ao longo da semana, os nossos jovens se preocuparam em trazer mensagens que apresentassem características de pessoas que são diferentes de mim e de você, de pensamentos que são diferentes do meu e do seu pensamento, e de como eu e você podemos chegar com a mensagem de salvação até essas pessoas. Nós vivemos em meio às cidades, com suas luzes, agitação e contradições. Então, tem muita gente diferente por aí, muita gente. A Bíblia nos apresenta 3 cidades simbólicas, são essas que nós vamos ver na mensagem dessa manhã: Nínive, Babilônia e a Nova Jerusalém. Cada uma representa uma realidade espiritual diferente, conforme aquilo que nós estudamos ao longo dessa semana. Nós vimos que existem várias religiões no mundo, tratamos de algumas delas: o hinduísmo, o budismo, o muçulmano, o judeu. Falamos a respeito disso tudo ao longo dessa semana, como alcançar. Falamos de uma religião também ontem à noite, o consumismo. E aí o Rogério brilhantemente linkou o consumismo como uma maneira humana de preencher a presença que só Jesus pode dar na minha vida e na sua. Então nós temos uma representatividade espiritual diferente no mundo. Cada sociedade, cada cidade, cada lugar pensa de forma diferente. Existe um chamado diferente para cada uma desses lugares. Hoje Deus nos convida a viver nessa cidade presente e exercer aqui a nossa missão, mas fazermos isso com os olhos em uma outra cidade, a Nova Jerusalém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas, o capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Jonas, o capítulo 1, e aqui nós vamos ver um chamado que o Senhor Deus fez a esse profeta. Abra seu ouvido para aquilo que eu vou te falar. Profeta é todo aquele incumbido de levar a mensagem de Deus àqueles que necessitam da mensagem. Então, eu não sei se você entende a definição de profeta, mas essa definição de profeta, quando Deus levanta alguém, não importa quem seja, e o capacita, a fim de que essa pessoa se transforme em seu instrumento, para que essa mensagem de salvação, de bênção, de graça, de paz, de amor, chegue àqueles que necessitam. Isso quer dizer que nessa manhã eu não estou pregando para pessoas que são meramente membros de uma igreja. Porque a Bíblia nos diz que a comissão de falar a respeito de quem Deus é, lá em Efésios capítulo 5, verso 23, diz que é dado à igreja. Então a igreja, na realidade, não é um punhado de pessoas que se sentam para ouvir um sermão, mas é um punhado de profetas que têm uma missão a desempenhar: falar a respeito de Jesus. E todo profeta tem um chamado, e agora nós vamos ver o chamado do profeta Jonas. E encare esse chamado como sendo o teu chamado. Talvez o nome de Jonas pode ser substituído nessa leitura que vamos fazer pelo teu nome. Mas antes de nós lermos o verso que nós temos que ler,
Feche os seus olhos, curve sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é poderoso. O Senhor moveu o céu e a terra. O Senhor tirou impedimentos. O Senhor removeu obstáculos. Tudo isso para que cada um de nós pudéssemos estar aqui nessa manhã. Por qual motivo? Nos edificar, nos quebrar e nos reconstruir. Nos reconstruir conforme a Tua vontade. Talvez hajam pessoas aqui nessa manhã que estejam nessa igreja e nos ouvindo em casa, que vão ser completamente reconstruídos e transformados pelo poder que há na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu peço, Senhor, cumpra aquilo que a Tua promessa diz que vai fazer. Que o Senhor vai edificar, transformar, corrigir por meio da Tua palavra. Tu disse que Tua palavra é eficaz para todas essas coisas, mas Tu também disse que Tua palavra é eficaz até para corrigir, repreender, admoestar. Então, em nome do Senhor Jesus, nós nos entregamos nas Tuas mãos. Eu não posso pregar sozinho nessa manhã. Eu te peço que as minhas palavras se calem e que elas sejam substituídas pelo Teu pensamento e pela Tua palavra. Que o Senhor se apodere de mim, apesar de quem eu seja, de quem eu sou. E que o Senhor fale diretamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Jonas capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Então aqui há uma ordem. Deus chama o profeta Jonas e fala assim: Jonas, você é pregador, um belo de um pregador. Você fala muito bem em público, mas te dou uma missão diferente. Sai do púlpito e vai aonde eu te mandar. Sai da igreja e vai aonde eu estou te mandando. Vai para esta cidade. E diz que não é uma cidade comum. Diz que é uma cidade onde a maldade é tão grande que diz aqui que incomoda Deus em sua presença. Então não é qualquer tipo de maldade. A malícia da cidade de Nínive clama contra ela. Diz aqui o texto. Uma cidade completamente corrupta. Nínive era uma cidade violenta, idólatra e cheia de pecado. Nós vimos na semana passada, no sábado, que o Senhor Jesus estava lá no comodismo de Jerusalém, pregando para aqueles que criam a mesma coisa que ele, o Senhor Jesus, cria. O Senhor Jesus estava dando uma concepção nova do Evangelho para aqueles que estavam ali ao seu redor em Jerusalém. Mas em um determinado momento, na semana passada nós vimos, Jesus olha para os seus discípulos como quem diz: nós não estamos no mundo só para falar para aqueles que pensam iguais a nós. Jesus olha para os seus discípulos e fala: vamos para o outro lado, vamos atravessar. E atravessando, Jesus vai para a região de Decápolis, lembram disso? E lá uma região completamente pagã, cheia de pecado. As pessoas não receberam Jesus, muito pelo contrário. Foi um endemoniado que recebeu o Senhor Jesus. E ainda como quem diz: esse lugar é meu, você não tem que estar aqui. O Senhor Jesus nem discutiu muito com o endemoniado, nós vimos no sermão da semana passada. Mas com uma ordem, o Senhor Jesus libertou aquele homem. E aquele homem quis se tornar seguidor de Jesus, entrar no barco e acompanhar os discípulos. É como se ele tivesse o seguinte: agora eu vou ir para a igreja, sentar no banco mais confortável que eu tiver, e eu vou ficar ali para não perder nenhum detalhe da mensagem que só aquele que é o nosso Salvador consegue dar. Sabe o que acontece? O Senhor Jesus, contrariando qualquer tipo de pensamento, você lembra do sermão? Olhou para aquele jovem e disse: aqui comigo nesse barco você não vai. Todo aquele que eu transformo não pode ficar no mesmo barco que eu. Você tem que ficar aí para testemunhar. Mas eu quero ir junto. Não, você vai ficar aqui e vai contar o que eu fiz. Veja, Jesus não foi bem recebido naquele lugar. Expulsaram ele de lá. Mas ele deixou um representante dele naquela cidade. E a gente viu que depois de algum tempo, quando Jesus volta, quantos da cidade tinham sido transformados?
Quantos tinham levado seus queridos aos pés de Jesus para ouvir a mensagem? A Bíblia diz, e nós vimos na semana passada, uma multidão. Uma multidão. Nínive era como se fosse Decápolis. Uma cidade pecadora, cheia de idolatria, cheia de maldade e violência. Mas Deus não queria destruí-la por imediato. Queria transformá-la. Olha que interessante, queridos, e eu preciso falar disso aqui para você. Eu já disse em outros sermões aqui na frente, o Senhor Deus não se envolve em condenação, Ele se envolve em salvação. Mas salvação também implica em mudança de vida. Significa que Deus não tolera o pecado, não tolera as coisas erradas, não tolera aquilo que vai contra o que Ele é e o caráter dEle. Mas isso não quer dizer que Deus vai destruir tudo que é contrário ao que Ele é, sem antes insistir para que haja uma mudança, uma transformação. Então, um Deus que atende todas as necessidades, mas não quer uma mudança de vida, esse Deus não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus que olha para as nossas fraquezas, olha para as nossas necessidades, olha para as coisas erradas que temos em mim e em você. E diz o seguinte, eu vou destruir isso. Só que para eu não destruir, só tem uma coisa. Entrega para mim, para eu transformar. Então, nessa manhã, talvez eu esteja falando para jovens, eu esteja falando para adultos, para crianças, que o Espírito Santo está trabalhando dizendo assim, o que é de maldade, de coisa errada que tem na tua vida que Deus vai destruir? E que para não destruir, Ele quer que você entregue para Ele transformar. Porque era isso que Ele queria fazer com Nínive. Por isso enviou Jonas até lá. Seu amor se estendia até mesmo aos piores povos. Deus não era Deus só de Jerusalém, Deus não era Deus só de Israel, só do povo hebreu. Deus era Deus de todos os povos, e quanto pior era o povo, Deus enviava seus mensageiros para ir lá, para salvar. A última instância de Deus, quando não havia mais solução nenhuma, e aí por misericórdia, para poupar o sofrimento desses povos, aí Deus permitia a destruição. No capítulo 4 de Jonas, o capítulo 4. O verso 10 e o verso 11, a palavra de Deus nos diz assim, e disse o Senhor, tiveste compaixão da planta que te não custou o trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e noutra apareceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? Olha que interessante. Deus está dizendo assim, eu tenho compaixão dos animais, eu tenho compaixão das plantas. A gente tem compaixão dessas coisas. Mas é aqui que está dizendo, como é que eu não vou ter compaixão de uma cidade com mais de 120 mil pessoas? Dos seus animais. Então ele está dizendo, Jonas, fala para esse povo. Jonas, leva a minha mensagem de salvação e insiste. Porque eu tenho compaixão deles. No livro Patriarcas, Profetas e Reis, nos diz o seguinte, possuía palácios de incomparável magnificência. Isso falando de Nínive. Templos e estátuas que se elevavam como testemunhas de sua grandeza. Todavia, em toda essa pompa reinavam crueldade e opressão. Os assírios eram um povo arrogante, idólatra e corrupto. E Nínive, como um centro de impiedade, precisava de testemunho de alguém que proclamasse o juízo e a misericórdia de Deus. Deus viu naquela multidão enganada e corrompida muitos que estavam se esforçando, ainda que inconscientemente, por alguma luz. Então Deus envia a Nínive, as pessoas, o texto bíblico você leu, não sabiam discernir entre a direita e a esquerda, entre aquilo que é certo e entre aquilo que é errado. Então Deus disse, eu sou a verdade, vou levar a verdade até eles. Vou usar meu mensageiro para isso. E aqui Deus está dizendo no Profetas e Reis, que as pessoas se esforçavam para compreender a luz, ainda que inconscientemente. Deus fala de diferentes formas. Até pela natureza, Deus consegue manifestar a sua mensagem àqueles que não conhecem a palavra de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1 que, portanto, é indesculpável
as pessoas o argumento de dizerem que Deus não existe. E aí Deus envia seus mensageiros para, de alguma forma, trazer a verdade para essas pessoas. Interessante, porque um dos papéis do Espírito Santo, a Bíblia diz isso em João capítulo 16, é nos guiar a toda a verdade. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe para que você pudesse ter um vislumbre do que é a luz do Senhor Deus e a verdade. Por isso você está aqui. Deus fez isso com Nínive, apesar de ser quem era, apesar de agir como agia. Porque lá havia muita gente que prestava atenção nas coisas e falava assim, tem que ter algo mais que isso. E eu chamo a atenção porque talvez hajam pessoas ao nosso redor, que são nossos vizinhos, que convivem conosco, trabalham conosco, estudam conosco, que pensam exatamente a mesma forma. Então, para mim e para você, Jonas, Deus fala a mesma coisa. Eu tive piedade das plantas, eu tive piedade dos animais, como é que eu não vou ter piedade dessa gente? Eu quero transformá-los. Profetas e Reis, na página 265, diz assim, a mensagem o Senhor levou a Nínive, através de Jonas, era uma advertência, mas era também um apelo à misericórdia. O Deus do céu contempla os que habitam as cidades ímpias, e por mais culpados que sejam, sua voz ainda diz para eles, quem sabe se não vos converterão. Olha, o texto dizendo que Deus olha para as pessoas aí fora e diz, quem sabe eles não vão se converter. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, que nós somos espetáculo a uma nuvem de testemunha observando o que vai acontecer na história de cada um de nós. E a pergunta aqui se reflete não a mim e a você, mas aqueles que estão lá fora. Será que eles vão se converter? A conversão é uma mudança, é uma transformação. Por isso Deus quer chamar Jonas do século 21 para falar a esse povo. Muitas vezes julgamos as pessoas e os ambientes ao nosso redor como perdidos. Mas Deus pode levantar você como Jonas para fazer a diferença na cidade, no lugar, na escola, no trabalho, aonde você está. Uma outra cidade que eu quero apresentar para você está no livro de Apocalipse. Então, Apocalipse revela um outro contexto. Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18. O Senhor Deus falando a uma cidade específica. Essa cidade em Apocalipse diz que ela tem uma forma de pensar diferente. Diferente da minha e da sua. Verso 2 nos diz assim, 2-4. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia. Se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Aqui há uma cidade aonde o pensamento dela é contrário ao pensamento de Deus, a ponto de, no livro de Apocalipse, dizer que esta cidade, que na realidade não é uma cidade literal, é um grupo de pessoas que tem essa forma de pensar, diz que eles são covis de demônios. Então tudo aquilo que representa rebelião, rebeldia, descrença, desconfiança daquilo que Deus tem para cada um de nós, são os pensamentos que representam esse grupo. E eu e você conhecemos pessoas assim ao nosso redor. Só que no meio desse povo, o texto é claríssimo ao dizer que o quê? Tem povo do Senhor lá. A ponto de Deus fazer um chamado para eles nos últimos dias. Povo meu, sai dela. Povo meu, sai dela. Em Gênesis capítulo 11, vai para a sua Bíblia. Gênesis capítulo 11. Nós vemos outra característica de Babilônia. Aqui é uma Babilônia literal em capítulo 11 de Gênesis. Gênesis capítulo 11, o verso 4, fala a respeito de quem eram os babilônicos que construíram a Torre de Babel. E o pensamento deles era o seguinte: disseram, vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo
topo chegue até os céus e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. A ordem de Deus a Noé e seus descendentes era: ide, multiplicar e se espalhem. A ordem que Nimrod, que foi quem construiu esta cidade aqui, que, por sinal... Não, estou confundindo meus pensamentos. Mas Nimrod construiu essa cidade. E ao construir Babel, ele disse o seguinte: vamos construir uma torre para que o nosso nome seja famoso, e não o nome de Deus. Para que o nosso nome seja engrandecido, e não o nome de Deus. E aí a gente possa viver todo mundo aqui. Então veja, a ideia desse povo era ir justamente contra aquilo que Deus tinha proposto. Era rebelião aberta. A Babilônia, que nós lemos em Apocalipse 18 e agora em Gênesis capítulo 11, ela representa a mistura da verdade com o erro. Um sistema corrupto que se opõe a Deus. Não se trata apenas de um local físico, mas de uma mentalidade, uma maneira de pensar. Mesmo assim, a Bíblia diz que há povo de Deus nesses lugares. Há povo de Deus entre essas pessoas. Há aqueles em quem o Espírito de Deus está trabalhando para salvar, para edificar, para transformar. Eventos finais, na página 179, nos diz o seguinte: a Babilônia da profecia representa as igrejas que não ensinam as doutrinas corretamente, que ensinam as doutrinas falsas. A confusão religiosa e espiritual está em toda parte, mas o chamado de Deus é claro: sai dela, povo meu. Há povo do Senhor aonde se ensina o erro. Há pessoas sinceras lá dentro, adorando a Deus, achando que estão seguindo a verdade, mas na grande realidade não estão. O Senhor Deus fará um chamado a esse povo. No grande conflito, na página 390, nos diz o seguinte: a advertência divina, sai dela, povo meu, aplica-se a todos os que ainda se encontram nessas igrejas e que desejam ser leais a Deus. Deus tem filhos em todas as igrejas e os chama para fora antes que os juízos finais se derramem. Essa saída exige fé e coragem, mas a recompensa é a entrada na cidade de Deus. Então Deus tem povo dele lá, nessa Babilônia. O que é Babilônia? Babilônia não é confusão. Babilônia é onde impera o erro, impera o engano, impera a rebeldia contra Deus. Isso é Babilônia. Seja dentro de uma igreja ou fora de uma igreja, a Bíblia diz que há pessoas lá que ainda querem e precisam da verdade. E aí o Senhor nos chama a chamar ela: sai dela, povo meu. Nos chama a ser instrumentos para esse povo. Podemos viver na cidade, mas não segundo o espírito das cidades. Espírito de rebelião, espírito de contradição contra as coisas de Deus. Devemos ser missionários dentro da cidade, sem permitir que a sua corrupção molde a mim e a você. Babilônia é um lugar em que seus habitantes, eles são corrompidos pelos seus argumentos. Só que eu e você vivemos ou não vivemos nessa confusão que vocês disseram que é Babilônia? Nós vivemos. Então eu e você não podemos ser corrompidos por isso. Agora, uma outra cidade eu quero conversar e mostrar para vocês. Hebreus capítulo 11 nos apresenta uma outra cidade. Nós vimos de Nínive, nós vimos de Babilônia, e essas duas cidades representam aqueles que não estão nessas paredes, mas estão do lado de fora, aonde há rebeldia, aonde há maldade, aonde há contradição, aonde não há a exaltação da verdade. Muito pelo contrário, a verdade nesses lugares lá fora é uma verdade relativa, mas não absoluta. Agora, quando a gente está aqui com a Bíblia aberta dentro dessas quatro paredes, nós entendemos que a verdade é uma só. Não há espaço para brechas, não há alternativas, não há trilhas. Há um só caminho, o Senhor Jesus e o que Ele diz. E o que Ele diz a gente encontra em sua palavra. E aí em sua palavra, na palavra do Senhor Jesus, o próprio Deus nos apresenta outra cidade. Hebreus 11, o verso 10, nos diz assim:
porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Que cidade é essa que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que eu e você devemos de aguardar? Aonde Deus é o construtor, não Nimrod. Aonde Ele é o arquiteto e as coisas funcionam como Ele quer, não como as pessoas acham que devem funcionar. Que cidade é essa? Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21. Que texto maravilhoso que nós vamos ler agora. Apocalipse 21. Abra lá sua Bíblia. Diz assim o texto bíblico: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe cristalina. O que me chama a atenção aqui é que a glória de Deus ilumina toda essa cidade. A presença de Deus está nela. Paulo está dizendo que nós devemos nos preparar para essa cidade. Eu queria que você me dissesse em voz alta: qual é o nome da cidade que você mora? Qual é o nome? Aí a gente tem Novo Hamburgo, a gente tem Canoas, Canela. Esse não é o teu lar. O teu lar é a casa que Deus está preparando para você. O Senhor Jesus disse em João capítulo 14, Ele disse: vou preparar-vos um lugar. Não em qualquer lugar, o texto diz. Ele fala: na casa de meu Pai. Aqui aonde a glória do Senhor Deus transforma e toca em tudo. Nada passa despercebido diante do olhar de Deus nessa cidade. É uma cidade completamente oposta àquelas duas que nós estudamos até agora. A Nova Jerusalém é o destino final meu e seu. Não é apenas um sonho, mas uma realidade prometida por Deus. Eu mencionei Salmo 67, que Deus fala: minha palavra não voltará vazia, sem que antes cumpra aquilo pela qual ela saiu com o objetivo de fazer. Então, se Deus está dizendo que quer nos levar para uma cidade diferente, Ele quer tirar você de Nínive, quer tirar você de Babilônia, quer levar você para Nova Jerusalém. É a sua promessa. Uma cidade onde não haverá dor, pecado, choro, morte, diz Apocalipse 21, verso 3. No Grande Conflito, na página 675, diz assim: na cidade de Deus não haverá noite. Ninguém precisará ou desejará repouso. Não haverá cansaço em fazer a vontade de Deus e prestar-lhe louvor. Todos os que se acham na cidade estarão ocupados em atividades santas. A luz do sol será substituída pela glória do Salvador. E a luz da cidade será o próprio Deus. Ali os remidos andarão em segurança. Não haverá luto, nem pranto, nem dor. Não haverá morte. Nenhuma palavra falsa será ouvida. Nenhuma nota de tristeza será entoada. Tudo exprime louvor, gratidão, gozo inexprimíveis. Esse é o lugar que Deus está preparando para mim e para você. Mesmo vivendo em Nínive, ou mesmo vivendo em Babilônia, nosso destino final não é nenhum desses lugares. Eu vejo tanta gente conversando sobre comprar sua casa, sobre construir, sobre aonde morar e o que fazer. Mas eu vejo pouca gente falando: como eu vou preparar o meu lugar? Como eu vou me preparar para morar no meu lugar que está sendo preparado? O cristão vive no presente como uma missão. Estamos em Babilônia, estamos em Nínive, por um só e simples motivo: sermos profetas nesses lugares.
Mas o futuro para nós é um futuro com esperança. Que não é nesse lugar, não é em Nínive que nós vamos morar, não é em Babilônia que nós vamos morar. É na Nova Jerusalém. A cidade em que vivemos hoje não é o fim da história. Ela é o campo onde Deus treina a cada um de nós para vivermos na eternidade. Eu quero ler mais 2 passagens bíblicas com você. Uma está em Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29. E aí a gente vai se encaminhar para o encerramento da mensagem. Mas eu queria que essas 2 passagens bíblicas nesse momento fizesse parte do teu pensamento em espírito de oração. Por quê? Porque a semana toda falou em como alcançar as pessoas. Como nós brilharmos em Nínive, como nós brilharmos em Babilônia. Como lidar com as diferentes e pseudos verdades que existem lá fora. E nessas 2 passagens nós vamos ver o que Deus tem a dizer a respeito disso. Porque o que você leu agora em Apocalipse 21 é que nosso lugar não é aqui, que Deus tem coisa melhor para nós. E que, portanto, essa coisa melhor que Deus tem para mim e para você, ela é real, é uma promessa que vai ser cumprida. Só que antes disso, Deus também tem uma missão para nós. 29, o verso 7 de Jeremias diz assim: procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Você já orou por Charqueadas, Canela, Canoas, Novo Hamburgo? Você já orou pela sua cidade? Já orou pelos seus vereadores? Já orou pelos seus prefeitos? Já orou pelas pessoas que estão aqui? Já orou, na verdade, nem só pela liderança, não é nem isso que eu queria falar. Já orou pelos seus vizinhos? Olha, Senhor, o número tal, da casa tal ali, eu nem sei o número direito. É aquela casa, Senhor, da parede verde, da janela branca. Eu não sei nem o nome das pessoas que estão lá, Senhor, mas em nome do Senhor Jesus, me usa para falar para elas o teu amor, para trazer paz para a vida delas. O texto está dizendo em Jeremias 29 que se houver paz na tua rua, se houver paz no teu bairro, se houver paz na tua cidade, vai haver paz aonde? Na tua casa. Que tremendo texto. No livro Serviço Cristão, na página 216, diz assim: o povo de Deus deve ser luz para as cidades. Aonde o pecado abunda, deve superabundar a graça. Devem trabalhar com zelo e oração, pois muitas almas estão sedentas pela verdade. Vizinhos meus e Deus, você já orou por eles? Desenvolva esse ministério, o ministério de orar por seus vizinhos. Por fim, o último texto dessa manhã, Mateus capítulo 5. Mateus, o capítulo 5, um texto conhecidíssimo da palavra do Senhor, palavras do próprio Jesus, e palavras do próprio Jesus não podem ser diferentes. São poderosas, são eficazes e devem ser cumpridas, obedecidas na minha e na tua vida. Diz assim o verso 14: vós sois a luz do mundo. Vou esperar você encontrar. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. O texto continua e ainda diz o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Em contrapartida, o Senhor Jesus, ele ainda disse: olha para cá. Ele falou assim: eu sou a luz do mundo. Veja que o Senhor Jesus está comparando a mim e a você a quem Ele é. Se você não entendeu ainda, eu vou explicar um pouquinho mais explícito o que significa isso. Eu e você somos uma extensão de Jesus. Ele é a luz, mas Ele está dizendo: você é a luz. Ele está dizendo, assim como não tem como esconder quem eu sou, Ele está dizendo que se você é dele, não tem como esconder quem você é.
Os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, os seus colegas de classe, os seus amigos, todos devem saber quem você é. Luz. Alguém que empunha uma bandeira da eternidade, uma nação não só de jovens adventistas, mas uma nação de gente que é da nova terra, da nova Jerusalém, embaixadores do céu aqui, sacerdócio santo. O texto que você leu diz: não se pode esconder uma luz que está em cima de um monte. Então, queridos, se Jesus faz parte da tua vida, Ele tem que brilhar na vida de quem cerca você. Você é a extensão de quem é Jesus. Como é que você vai falar de Jesus para um muçulmano, para um judeu, para um hindu? Não precisa. Basta ser Jesus. Basta se relacionar com Ele. E aí você falará a essas pessoas: o mundo está em trevas. A ignorância de Deus tem envolvido os povos. Cristo, porém, é a luz do mundo e comissionou sua igreja a refletir sobre os outros a luz que Ele emana. Sua graça deve ser manifestada em atos práticos de bondade e amor. A verdadeira religião é a prática da palavra de Deus. O povo de Deus é chamado a ser uma bênção onde quer que esteja, como luzes em meio às trevas. O desejado em todas as nações, página 306. A sua presença nessa cidade, no seu trabalho, no seu bairro, na sua rua, não é por acaso. Você é filho de quem você é. Você é irmão de quem você é. Você é pai de quem você é. Você nasceu na família que nasceu. Não é por acaso. Nós vimos na semana passada um dos textos que abrimos no sermão. O Senhor veio buscar e salvar. E é você que Ele quer usar. Deus colocou você aí com um propósito missionário. Você é Jonas. Você é a voz que diz: sai dela, povo meu. E você é a luz que vai guiar as pessoas para a Nova Jerusalém. Esse é você. Vivemos hoje entre Nínive e Babilônia, mas caminhamos rumo à Nova Jerusalém. Enquanto isso, temos uma missão: anunciar o amor de Deus às cidades e chamar a arrependimento as pessoas que estão lá fora vivendo de forma errada, e apresentarmos um mundo melhor para eles. Não fomos chamados para ser apenas espectadores sentados em um banco ouvindo uma mensagem que lhe traga alguma espécie de preenchimento ou conforto. O que você acha de, antes de ir embora para casa, desfrutar do seu delicioso almoço, do seu descanso merecido da semana, sair da presença do Senhor e dizer assim: Senhor, eu não sei como, eu não sei quem eu sou. Eu sei que se o Senhor me fez ouvir essa mensagem é porque eu tenho condição de ser luz aonde eu vivo. Talvez o hino que nós pudéssemos cantar seria Brilhar por Ti. Pode colocar no hinário mesmo. Prepara ele aí. E eu queria que você, enquanto nós cantássemos esse hino, fizesse um trato com Deus. Senhor, me deixa brilhar na vida daqueles que me cercam. Senhor, seja a extensão, permita que eu seja a extensão de quem Tu é para aqueles que convivem comigo. Mesmo que o mundo esteja a acabar em trevas e em escuridão, Senhor, que eu não me abale, me fortaleça, me usa e me capacite. Se esta for a tua oração, eu queria que enquanto nós cantássemos esse louvor, que você se colocasse em pé e meditasse no que você vai cantar, fazendo disso a tua entrega na mão do Senhor Deus. Uma semana de oração. A próxima, em breve, vai ter aqui outra conosco. Mas o Senhor hoje te faz um apelo. Saia daqui não como membro da igreja. Saia daqui como um profeta do Senhor. Vamos cantar. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar
que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Vem, Senhor, nos ilumine. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine, Te iluminar para quê? assim eu possa brilhar. Para você brilhar. Clame. Senhor, eu quero brilhar por Ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. E ainda que as coisas pareçam difíceis, se Deus estiver junto, vai acontecer. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer sem me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar sua mão. Peça para o Senhor para você brilhar. Eu quero brilhar por Ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai que habita nos altos céus, louvado, engrandecido seja o Teu santo e poderoso nome. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui na condição de Teus filhos. O Senhor nos abraçou nessa manhã. O Senhor nos colocou no colo, falou ao nosso coração. O Senhor trouxe conforto. O Senhor trouxe direção. O Senhor falou de diferentes formas para diferentes pessoas através do Espírito Santo. Mas para todos nós veio uma uníssona mensagem. Que o Senhor é a luz e que através de nós o Senhor quer brilhar na vida de quem nós amamos, de quem nós convivemos. Que estamos neste mundo, estamos em Nínive, estamos em Babilônia, mas que há a Nova Jerusalém, o nosso lugar de origem, a tua cidade preparada. O Senhor está decorando nossa casa.
O Senhor está colocando as coisas que nós mais gostamos lá. O Senhor está preparando o nosso cantinho com a nossa cara. Eu não sei por que ainda temos jovens e pessoas que insistem em fixar a morada nesse deserto. Mas nos usa, Senhor Deus. Assim como Jonas, nos usa. Não permita que as baleias da vida nos engulam, mas livra-nos do mal, Senhor, e faça-nos de nós uma luz nessa Nínive que é a nossa vizinhança, o nosso trabalho, a nossa faculdade, a nossa escola. Por favor, Senhor, nos usa como os anjos do Apocalipse para clamar àqueles que estão em busca da verdade: sai do meio desse mundo tenebroso, sai dela, povo de Deus, venha para a verdade. Nos use, Senhor Deus. Nós somos a luz, não dá para se esconder, não dá para se esconder, é uma luz. Mas só somos luz se nós estivermos ligados contigo. Portanto, também queremos sair daqui conectados com o Senhor. Não saímos daqui como membros de uma igreja, como espectadores de um culto, como ouvintes de um sermão ao vivo pela internet. Saímos daqui e levantamos da nossa posição como profetas, aqueles a quem não sei como o Senhor irá capacitar e usar de forma poderosa. Dá-nos um bom sábado na tua presença. Abençoe nossa refeição, abençoe as nossas atividades. Leva-nos em segurança para os nossos lares.